Boa noite, meu nome é Diego Paulo, estudante da pós-graduação do curso de Segurança da Informação. O artigo escolhido para a atividade foi o de tema Atraindo, Conhecendo e Repudiando Atacantes VoIP. Para a apresentação do artigo, foram divididos em alguns tópicos, de acordo com os assuntos onde os autores abordaram com maior ênfase, que são eles: VoIP, Protocolo SIP, ataques ao protocolo SIP, implementação honeypots e honeynets e os resultados obtidos. Os autores deste artigo são Daniel Bauerman e Giovanni Luiz Emmert. Na introdução, os autores destacam o rápido crescimento da telefonia VoIP e, junto com ele, constantes aumentos de usuários que buscam vulnerabilidade nos protocolos utilizados. O uso do sistema de telefonia VoIP há muito deixou de ser uma promessa para se tornar uma realidade para muitas empresas. A popularização destes sistemas tem atraído atacantes interessados em conhecer e usufruir de suas vulnerabilidades. VoIP, que vem do termo Voz sobre IP, pode ser definido como o roteamento de conversação usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseado no protocolo de internet, tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede. O procedimento consiste em digitalizar a voz em pacotes de dados para que trafegue pela rede e converter em voz novamente ao chegar em seu destino. O protocolo SIP é um protocolo de camada de aplicação baseado em texto, desenvolvido para estabelecer, manter e terminar ligações telefônicas, videoconferências e outras aplicações de multimídia. A arquitetura SIP é formada por dois componentes: o agente de usuário e o servidor de rede. O agente de usuário é responsável por iniciar e terminar as requisições SIPs. Já o servidor de rede, nesta arquitetura, se divide em outros três tipos: o servidor de registro, responsável por receber as requisições dos agentes de usuários e manter um banco de dados com informações dos usuários; o servidor proxy, responsável por receber pedidos e atendê-los diretamente ou encaminhá-los para outro servidor; e o servidor de redirecionamento, responsável por receber requisições e informar ao cliente o endereço do próximo servidor. Na imagem escolhida pelos autores para descrever a comunicação SIP, foi dividida em três transações. A transação 1, que é o momento de invite, onde o Marcos inicia a comunicação com o João. A transação 2, que é o momento em que a sessão é estabelecida e é aberta a sessão de mídia, né? E a transação 3, onde é finalizada a chamada através do BY. Então, o Marcos ele inicia a comunicação enviando uma mensagem de requisição para o servidor SIP, solicitando contato com o João. O servidor então verifica em sua base se o João existe. Existindo, avisa ao Marcos que é possível a comunicação, já informando-lhe o caminho até o seu destino. Após estabelecida a sessão, inicia-se então o tráfego de voz, que esse é feito através do protocolo RTP. E por fim, a sessão é finalizada através da mensagem BY. Ataques ao protocolo SIP. Existem 6 tipos de mensagem SIP: o invite, o ACK, o BY, o cancel, o register e o options. Através de experimentos com honeypots, os autores caracterizaram ataques SIPs em 4 estágios diferentes, todos executados através de mensagens do protocolo SIP. São eles: varredura de servidores, varredura de ramais, registro de ramais e a fraude. Através de varredura de redes, buscando informações e portas abertas, o fato de um dispositivo SIP responder a pacotes options
permite ao atacante usar um ping para um único IP ou até mesmo para uma rede inteira, com pacotes Options buscando identificar dispositivos SIP. Uma vez identificado um alvo, o atacante passa a executar uma varredura mais aprofundada, buscando então os ramais no servidor. Para registrar um ramal, é utilizado o método força bruta, onde o atacante tenta adivinhar a senha. Para isto são enviadas múltiplas mensagens raster com diferentes senhas para um determinado ramal. Se uma senha é acertada, a informação é salva para um posterior registro. A fraude acontece sempre que uma pessoa gerar custos usando um ramal sequestrado ou enviar dados através do ramal em questão, sem a devida permissão para o devido procedimento. Implementação Honeypot e Honey2Block. Nesta seção, os autores eles descrevem como foi implementada a HoneyNet e a arquitetura do Honey2Block. Mas antes vamos tentar entender como funciona cada um. Honeypot é uma ferramenta ou sistema criado com o objetivo de enganar um atacante e fazê-lo pensar que conseguiu invadir o sistema, quando na realidade ele está em um ambiente simulado, tendo todos os seus passos vigiados. Na imagem abaixo, mostra o honeypot isolado, com 2 firewalls, evitando o contato com as redes de produção. HoneyNet é formada por um conjunto de honeypots que simulam uma rede de produção que é configurada para que as suas atividades possam ser monitoradas, gravadas e, em certo grau, controladas. É uma rede configurada para ser invadida, no qual todo o tráfego que entra ou sai do gateway é considerado uma invasão. Na imagem abaixo, mostra uma HoneyNet com 3 honeypots sendo monitorados. Honey2Block, software desenvolvido com a finalidade de receber os dados dos honeypots e agrupá-los de forma única e disponibilizá-los para consulta de um firewall. A arquitetura do Honey2Block consiste no server, no extractor e no firewall. O server tem 2 finalidades: receber a lista de novos atacantes coletados em cada honeypot, organizando-os de forma única, e informar ao firewall quais são os novos atacantes registrados. Já o extractor tem o papel de extrair o endereço IP dos atacantes que tentaram explorar o módulo VoIP do honeypot, informando-os ao servidor. Isto é feito através de análise dos logs. E o firewall é o cliente que está rodando em uma estrutura de firewall com a responsabilidade de proteger um sistema de telefonia IP. Ele tem o papel de consultar o servidor para buscar uma lista de quais atacantes serão banidos da rede. Implantação HoneyNet. Aqui os autores descrevem as ferramentas e o hardware utilizado para a coleta dos dados. O software de código aberto utilizado neste trabalho foi o Dialnet, um honeypot de baixa interação com capacidade de emular serviços de telefonia VoIP, além de possuir módulos para outros serviços. Foram utilizados 2 servidores virtuais rodando um Ubuntu Linux, nos quais o Dialnet foi instalado. Cada servidor possui 4 GB de memória RAM, um processador de 2 núcleos com clock, 1,2 GHz e 100 GB de espaço em disco. Os resultados obtidos. Após várias horas de funcionamentos, com 2 honeypots e o Honey2Block fazendo a coleta dos dados, esses foram os resultados. Desde que foram implementados os honeypots, juntos já somam 15.114 horas de execução, sendo 8.193 horas do primeiro honeypot e 6.921 horas do segundo. Neste período foram registrados 2.121.660 ataques,
em diferentes serviços. Especificamente para o serviço de VoIP, foram contabilizadas 308.631 tentativas de exploração do serviço. Até o fechamento deste artigo, para validar os dados coletados em nossos honeypots, utilizamos as estatísticas disponibilizadas pelo projeto HoneyTag, coordenado pelo CERT. Estas estatísticas são disponibilizadas diariamente, sendo os dados apresentados neste trabalho referente ao dia 9/7/2017. Observem na tabela que o protocolo que mais foi explorado foi o TCP, foram as portas TCP. Em segundo, a porta UDP. Vejam a quantidade de dados, que foi um valor absurdamente maior, TCP. Na imagem abaixo, mostra o gráfico dos dois honeypots, tanto diferenciando por TCP e UDP. As portas TCP, as ocorrências utilizando o protocolo TCP, os ataques por TCP estão em vermelho e o UDP estão em verde. Na porta 5060, que é a do VoIP, que é a porta padrão para comunicação SIP. E observem que foi um número absurdamente maior nas portas TCP. Para comprovar a eficácia dos bloqueios de atacantes registrados na RoneNet e barrados no servidor Firewall que protege o ambiente de produção real, foram gerados logs para cada tentativa de exploração oriunda de algum dos endereços IPs catalogados. O gráfico exibe a quantidade de IPs por número de ataques. Por exemplo, na coluna 1, 1.566 IPs tentaram um único ataque. Na coluna 2, 580 IPs tentaram mais de um ataque. Na coluna 3, 229 IPs tentaram mais de 2 ataques. Neste outro gráfico é a quantidade de ataques barrados por endereço de IP. Por exemplo, nessa primeira coluna, mostra que um único IP foi barrado 67.485 vezes. O segundo IP, 65.417. E o terceiro IP, 64.980. Ou seja, cada IP desse teve essa quantidade de ataques barrados. Conclusão. Os autores encerram o artigo informando da importância da utilização da RoneNet, das honeypots. E eles descrevem que, através da implementação de um arcabouço de proteção, conseguimos atrair, conhecer e posteriormente repudiar atacantes que tentaram explorar serviço VoIP em nosso ambiente. O registro e análise de logs mostrou-nos a eficiência do mecanismo de produção criado, embora nosso objetivo de proteger o sistema de telefonia exposto publicamente tenha sido plenamente atingido. Surpreendeu-nos descobrir que o repúdio dos possíveis atacantes VoIP da nossa rede também contribuiu para a proteção de outros serviços, pelos quais os atacantes também buscavam explorar. Por isto, podemos afirmar que tivemos benefícios adicionais em nosso mecanismo de proteção de rede.